Aleluia. Hoje é o tema da nossa lição. Ele é a lição 11, né? Hoje. Irmãos, na realidade o pastor, ele viu que as nossas lições estão bem atrasadas. E conversando com ele pediu para que a gente fizesse um resumão da lição 11, 12 e 13, porque ele já quer adiantar para acompanhar as lições lá do Brasil. É o mesmo esquema que eles fazem lá. Então a gente fez assim, pensando em casa e tal, eu fiz um resumo, e na realidade quem vai dar aula hoje são os irmãos, né? E a gente vai estudar o reinado de Ezequias, que é a lição número 11, a lição número 12 é o reinado de Josias, e o cativeiro, que é a lição número 13. Então nós vamos ler somente os 3 primeiros textos áureos, ou seja, a da lição 11, a da lição 12 e a da lição 13, que aí nós vamos partir para um ponto de discussão. Como nós temos aqui 3 irmãos participando da aula, dá para a gente englobar, são 3 textos de discussão dentro das aulas, e aí a gente vai partir para conforme a lição for andando, a gente vai falando, amém? Vamos ler o texto áureo da lição número 11, que está em 2 Reis, capítulo 12, verso 5. No Senhor, Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, ou seja, Ezequias, né, que está relacionado. Nós vamos ver quem é o profeta dessa época de Ezequias, que muitas pessoas não sabem quem é o profeta dessa época, ou quem foi que profetizou no reinado de Ezequias. E o texto áureo lá da lição número 12 está baseado em 2 Reis, capítulo 22, verso 8. Então disse o sumo sacerdote Requildas ao escrivão Sofã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Requildas deu o livro a Sofã e ele o leu. Amém? Na lição número 13, o texto áureo está baseado em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 16. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Amém? Então são 3 lições que nós vamos ver: 2 reis e o cativeiro de Judá. Nós estamos falando de Judá, irmãos. Na lição 10, o irmão pode tomar seu assento, amém? Na lição 10 foi falado sobre as 10 tribos do norte, de um outro reinado. Então o texto em discussão hoje aqui, para nós englobar essas 3 lições, eu peço que o nosso irmão Tiago, ele abra em 2 Crônicas, capítulo 36, do verso 15 ao verso 21. 36? Isso. Do verso 15 ao verso 21. E o irmão Ricardo vai ficar com 2 Reis, capítulo 25, verso 8 a 12. O nosso irmão Jurandir, Jeremias, capítulo 39. Jeremias, capítulo 39. Do verso 8 ao verso 10. A irmã Edna, Jeremias capítulo 52, verso 12 a verso 16.
E quando nós falamos vou fazer um pequeno resumo aqui a respeito de Ezequias, aí os irmãos já vão ter uma ideia do que a lição está falando, né? Porque é bom que os irmãos até aprendam e estudem a lição em casa, mas a gente vai fazer um resumo da vida de Ezequias. Ezequias, irmãos, ele foi um rei. Logo após Ezequias veio seu filho Manassés, e Deus, quando falava com Ezequias, falava através de um profeta, que nós já vamos falar o nome dele, Isaías. E o que aconteceu com este rei? Ele vamos dizer, foi um rei que muitas vezes nós vemos dentro da igreja. Em todos os níveis da igreja nós vemos isso, e em todas as denominações, que é o orgulho. E nós vamos ver nesse rei que Isaías, ele já profetizava. Isaías profetizou durante 60 anos. Só que durante os primeiros anos de Isaías, durante 30, 40 anos, o povo escutava as profecias de Isaías. Isaías passou por quase 5 reinados. Desde Uzias, veja bem, desde Uzias, Isaías já profetizava. E o que acontecia? O povo, quando o pregador, o pastor toma conta, hoje se adaptou a essa realidade das igrejas de troca de dirigente. Quando o povo se cansa, ele já não dá mais ouvido à direção da igreja, ele já não dá mais ouvido quem está à frente da igreja, ele já não dá mais ouvido a presbítero, a ancião, a ninguém mais, porque o povo está cansado, ele quer se dirigir por si mesmo. Foi o que aconteceu na época de Samuel. Então o que aconteceu? Aqui Ezequias, ele se adoeceu, e de tanto desprezo, porque Isaías é conhecido como o profeta rejeitado, como Jeremias é conhecido como Jeremias, o profeta chorão, esse profeta Isaías, ele era conhecido como o profeta rejeitado. Por quê? Até o próprio rei o rejeitou. Só que no dia da sua doença, quem que ele chamou? Isaías. E Isaías, quando entrou no seu quarto, o que ele fez? Ele consultou: Isaías, eu vou morrer, eu vou viver. Sabe qual foi a receita que Isaías deu para ele? Você vai morrer. E entregou um presente para Ezequias. Qual foi? Passas de figo. Esse é o seu remédio, Ezequias. E se retirou. Ao retirar, Ezequias, irmãos, se você for aprofundar nessa lição, você vai ver que Ezequias vira para a parede e faz uma oração sincera a Deus. Deus escuta a sua oração, ouve a oração de Ezequias e fala com o profeta volta, e para que Ezequias quebrasse o seu orgulho, o que acontece? Ezequias recebe da palavra do profeta que ele seria curado e viveria mais 15 anos. Se Deus não fizesse isso, Deus estaria quebrando o seu próprio propósito. Por quê? Manassés não nasceria. De Manassés não viria o próximo rei, Amon, e assim por subsequente. E Deus daria fim à genealogia de Jesus. Então, para tudo existe um propósito. E Isaías, irmãos, ele é comparado a Jonas, por causa dessa passagem que ele traz a cura a Ezequias. Por quê? Porque quando Deus fala com Isaías, o que acontece? Eu vou lá falar com Ezequias, Deus vai pegar e vai curar esse homem. É o que estava na cabeça de Isaías. Jonas recusou a ida a Nínive. Por quê? Mesmo pensando, então eu vou lá profetizar, falar do pecado de Nínive, e Deus vai perdoar, vai salvar aquela. Então, tanto Isaías como Jonas, eles são considerados como uma profecia semelhante neste caso aqui. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós não queremos entregar aquilo que Deus nos entrega. Não é Deus que está falando conosco, mas só que muitas vezes nós recebemos profecias e a gente fica com dúvida. Só que quem vai realizar aquilo que Deus fala na sua vida, pode usar qualquer pessoa para falar com você, é Deus. Então essa profecia, ela se coloca na mesma posição
de que Isaías com Ezequias e Jonas com Nínive. Então aqui está um resumo, certo? E Josias, vamos lá para a lição, para a gente entrar nos textos. Amém? Quem foi Josias? Irmãos, quem foi Josias? Os irmãos sabem quem foi Josias? Tiago está dizendo que sabe. Então faça um resumo, Tiago, a respeito de Josias. Josias? Isso. Então, Josias foi um rei, né, que ele quebrou a idolatria que estava naquele período de tempo, né, e ele fez um concerto com o povo, né, e assim que ele encontrou o livro da lei, ele estabeleceu o livro da lei, para que o povo pudesse consertar com Deus. E ali quebrou aquele reinado que estava vindo de apostasia, de falta de comunhão com Deus. E ele estabeleceu o culto de novo a Deus, quebrando a idolatria que estava com o povo de Israel. Amém. Agora, a lição número 13, que fala do cativeiro. Então, eu peço que o pastor Jurandir leia Jeremias capítulo 52, verso 12 a 16. 52, Jeremias 52, verso 12 a 16. A irmã Stephanie poderia abrir em Romanos capítulo 20 e 21, logo no final, tá, irmã? Depois que todo mundo falar, a irmã guarda esse Romanos 20, 21. Como os irmãos vão dar aula hoje, amém? E o nosso irmão Natan, ele vai ficar com Mateus capítulo 23, verso 35. Jeremias capítulo 52, de 12 a 16. Bom, Jonandir, pode ler. E no quinto mês do 10º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais nobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou preso. Mas dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Agora lê o 39, de 8 a 10. Jeremias 39, 8 a 10. Para nós entendermos bem, nós temos que ir de trás para frente. E os caldeus queimaram a casa do Senhor, e as casas do povo derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficaram na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele. O resto do povo que ficou levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Agora, 2 Reis, capítulo 25, de 8 a 12. Os irmãos estão entendendo que o cativeiro, a Babilônia, ela veio e tomar Jerusalém. 2 Reis, capítulo 25, de 8 a 12. No 7º dia do 5º mês, do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes.
Todo o exército babilônio que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. E ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país para trabalharem nas vinhas e nos campos. 2 Crônicas 36, 15. Agora aí. E o Senhor Deus do seu pai falou constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Ele, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e morfaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entrou na sua casa, e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei, dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Mais Até o 21. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradece dos seus sábados, todos os dias da assolação, repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Tinha um propósito para o cativeiro de Israel, certo? Todos os reis deveriam obedecer aquilo que quem achou o livro da lei. Então nós temos um propósito para estar dentro da igreja, aprender da palavra de Deus e a obedecê-la. Irmã Edna, irmã Lê, por favor, para nós entrarmos e fazermos o resumo. Qual foi a passagem que eu falei para a irmã? Jeremias. Jeremias 1 a 3. Qual capítulo? Capítulo 1, de 1 a 3. Amém. Pode ler. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, o 10º de Sedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. 3, até o 3. É o 3. Ok. Então, irmãos, vamos colocar em ordem. Do ano 701 até o ano 597, quais são os reis nessa ordem? Alguém sabe dizer? Alguém já teve a curiosidade de pegar e colocar os reis em ordem, saber quem foi os profetas, quem profetizou o quê? Então, para nós entendermos, nós podemos ter essa lição aqui e vermos que cada lição tem um propósito. O propósito da lição do reinado de Ezequias é nos ensinar a seguinte coisa: que Ezequias tinha que quebrar o seu orgulho para que
o propósito de Deus fosse cumprido e continuasse. Mas Ezequias, o que ele fez? Ele foi curado, o seu orgulho foi quebrado, o orgulho dele fazia com que as coisas de Deus ficassem de lado. Por mais que ele realizou as obras, o orgulho dele fazia com que a obra de Deus ficasse de lado. Ele pega, Deus permite a doença vir sobre ele, e depois Deus cura ele, e ele se orgulha de novo. Como é que ele se orgulha de novo? A hora em que todo mundo fica sabendo que ele tinha sido curado, os babilônios vêm a Jerusalém. Como que isso aconteceu, Ezequias? Olha lá nos textos que relatam sobre Ezequias. Isaías capítulo 37, de 1 a 7, você vai ver o que Ezequias fala. Quando ele é consultado, quando os servos do rei entram para consultar Isaías, o que acontece? Os servos nem falaram nada. Você vai olhar que o texto é interrompido quando Isaías fala assim, no texto, olha para mim aí, por favor, lê para mim, 37, você vai ver que Isaías nem escuta o que os servos falam. 37, Isaías 37, 37 de 1 a 7. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o sacerdote Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com essa mensagem: assim diz Ezequias, hoje é o dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há força para dar à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu: digam a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porém nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. Dois textos, olha só, está falando dos assírios. Ezequias está orgulhoso. O que ele fez? Ele trouxe água para dentro da cidade, ele restaurou o templo e foi fazendo obras em Jerusalém. O orgulho dele cresceu, sobressaiu o que? A santidade. Era para dar honra, glória a Deus. O orgulho de Ezequias fez com que Deus falasse assim para ele: ó, eu vou trazer um povo para te castigar. Só que quando este povo, que era os assírios, chega a Jerusalém e faz o cerco, cometeram um erro. Eles não pronunciaram palavras para Ezequias. Se você for ler o texto que está em 2 Crônicas capítulo 32, versos 24 e 25, você vai ver que pronunciaram em direção a Deus, desafiaram Deus. Quando o rei manda consultar o profeta, já vem a ordem de que aquele rei cairia do seu cavalo, voltaria. Por quê? Irmãos, também tem um propósito nisso. E está lá no começo da Bíblia. E eu não vou entrar em muito assunto aqui, só que vamos nos deter em Ezequias. Você vai ver que o rei da Síria, ele volta e ele é assassinado pelos seus próprios filhos.
Ezequias fica adoecido. Deus manda Isaías lá, cura ele, o orgulho volta, ele volta a ser soberbo novamente. O que acontece? Os babilônios vêm, o orgulho dele está tão grande, e aí o que acontece com ele? Deus está falando com ele: ó Ezequias, se arrepende que o seu reinado será maior. Se arrepende. Deus está avisando Ezequias a respeito do que ele está fazendo de errado, irmãos, com a casa de Deus, com o seu reino, a sua posição. Aí o que aconteceu? Os babilônios vieram fazer uma visita para saber o segredo da cura de Ezequias. E Ezequias se ensoberbece e resolve mostrar todo o tesouro da casa dele. Aí o inimigo falou assim: qual é melhor? Ter Ezequias como um prisioneiro que vai me pagar impostos, ou destruir toda a cidade de Jerusalém e levar eles cativos? E aí o que Deus faz? Manda um povo para castigar. Só que este povo desafiou Deus: volta, você não serve. Irmãos, muitas vezes nós desafiamos o inimigo. Nós achamos que, eu acredito assim, se você lê a Bíblia e crê na Bíblia, as pessoas falam assim, que nem tudo é o inimigo. Irmãos, tudo é o inimigo. Nós estamos errados em dizer que nem tudo é o inimigo. Por quê? Será que o pecado, nem tudo é pecado? Ou tudo é pecado? Tudo é pecado ou não? Ou existe pecado parcial? A Bíblia diz que há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte, mas não deixou de ser pecado. Nesse caso aqui, os assírios foram usados, mas a hora que desafiou a Deus, trouxe os babilônios, prisioneiros. Depois trocou quem? Quem foi o próximo rei? Manassés, porque continuou a linhagem. Manassés fez o que diante de Deus? Ele assumiu a idolatria. Ele criou mais profunda a idolatria que estava no povo. Criou mais idolatria. Você vê, criou mais idolatria. Ezequias o que fez? Restaurou o templo, restaurou a cidade, obedeceu a Deus. A hora que o orgulho entrou na vida dele, Deus está parcial nas nossas ações. Deus está parcialmente nos ajudando, irmãos. Aí o que acontece? Quem é o próximo depois de Manassés? Amon. O que fez Amon, irmãos? A mesma coisa que Manassés. Qual que é o próximo rei depois? Josias. O que fez Josias? Estabeleceu de novo. Você está vendo? Deus, tanto com a igreja, igual uma igreja local. Por que ela acaba, irmãos? Por causa do orgulho, irmãos. Só que Deus, Ele tem espaço. Ele avisa esse final de semana, Ele avisa o final da semana que vem, Ele avisa na terceira semana, Ele vai avisando. Só que quando a igreja hoje que tem o Espírito Santo, ela não dá ouvido, ela começa a ficar... Os irmãos já sentiram de chim? Você não fica tonto? Ela começa a ficar assim. Problemas começam a aparecer dentro da igreja, que infelizmente até mesmo o dirigente, os presbíteros, o corpo de obreiro não consegue enxergar. É o que estava acontecendo com Israel. Ezequias reestabeleceu tudo. Chega Manassés, chega Amon e destrói tudo. Aí vem Josias, ele lê, tem conhecimento do livro da lei, e o que acontece? Depois de Josias vem quem? Joacás. Quem foi Joacás? Aí entra um grande profeta, que é o profeta Jeremias. Você vê, Isaías andou até nu no meio do povo. Nu, que a gente diz hoje, se fosse andar peladão, é até sem cueca, né? Nu. Mas lá naquela época ele andava com uma vestimenta que para aquela época era nu, advertindo o povo dos seus pecados. Aqui Jeremias, ele advertia, ele foi preso e ele foi morto no Egito, e nós vamos andando até chegar no cativeiro. Qual foi o rei do cativeiro? 2. Um foi deposto
já havia o reinado da Babilônia, já estava dominando, mas quando ele se rebelou de vez, foi Zedequias e Joaquim, Joconias. Irmãos, Jeremias não avisou o povo do seu pecado? Quantos anos o povo passou sendo avisado? Os irmãos têm ideia, desde lá de Isaías até o final do ministério de Jeremias, quantos anos foram? Cada rei bom que vinha, Deus mandava a seguinte, era uma mensagem, irmãos. Cada rei que vinha, olha, nós temos que obedecer a Deus, porque senão nós vamos ser cativos. Porque se você olhar o rei, antes de Isaías, ele recebeu uma profecia de que o povo iria para o cativeiro se não obedecesse a Deus. Jeremias, ele não veio com uma profecia nova, ele veio apenas para reforçar o aviso de Deus de que o povo seria cativo. Não é isso? E aí o que nós entendemos por cativeiros, irmãos? O que nós entendemos por cativeiro? O que é cativeiro aqui que representa na palavra de Deus ao nosso respeito nos dias de hoje? O que os irmãos entendem por cativeiro? Prisão. Prisão. Que mais? Pode falar, todo mundo. O que nós entendemos por cativeiro? Quando a palavra de Deus fala que eles foi tomado como cativeiro, é que normalmente foi destruído toda a cidade, mataram todos os guerreiros e normalmente pegaram as mulheres e as crianças e levaram como escravos e fizeram eles trabalharem nas suas obras para perder o tempo que seria, tipo mão de obra. Como escravo, não é? Sim. Então, e quem foi como escravo? Até Daniel foi levado nessa leva. Os 4 amigos de Daniel foram levados. Então, irmãos, veja bem, o cativeiro de Judá, que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 36, 16, o texto áureo, todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. É a nossa verdade prática nessa lição. Nós somos consequências de uma escolha que nós estamos fazendo. Qual que é a nossa escolha? Qual que é a sua escolha, Tiago? Minha escolha? Servir a Deus ou não servir a Deus? Obedecer ou não obedecer? Não tem meio termo, tem? Não. Então, para você conhecer a Deus, existe algum outro caminho sem ser a Bíblia? Não. E qual foi, por exemplo, se fazer a pergunta para você assim, qual foi então a ordem dada ao povo e por que o povo foi preso, foi cativo? Qual foi a ordem específica de Deus? Específica de Deus, para você saber qual que é a ordem. Jesus diz o que no Novo Testamento? Amai ao seu próximo como a si mesmo. Aí nós olhamos, eu posso medir a fé do meu irmão? Não? A resposta é não. Irmãos, nós podemos medir a fé do nosso irmão, sim. Você sabe por quê? Nós caímos em erro se nós falarmos que nós não podemos medir a fé do nosso irmão. Só por ele vir à igreja ele tem fé? Não. Só por vir na igreja, só por sentar aqui e escutar a pregação, cantar os louvores, ele tem fé? Ele tem sim um tipo de fé, mas não tudo, irmão. Só pelo irmão A fé vem tudo ouvir. ouvir o quê? A palavra de Deus. Irmãos, então, irmão, você está vendo como que nós nos enganamos a nós mesmos se nós acharmos? Claro que você vai ouvir a palavra de Deus que é pregada aqui, mas se você não conhecer a palavra de Deus, se você passar a conhecer a palavra de Deus, ela não será maior? Quando vem um problema na sua casa, como muitos aqui passaram, qual é a primeira passagem vem à sua mente? Aquela que você aprendeu, não é?
Salmo 91, Salmo 121, Salmo 23. Não é isso que reforça a sua fé? E se você não tem ela? Agora, por que o povo foi cativo? Porque desobedeceu. Por que você não vai subir no arrebatamento? Não é algo semelhante? Foi cativo, porque desobedeceu. Por que você não vai subir no arrebatamento da igreja? Falta de conhecimento. Falta de conhecer a palavra de Deus. Falta de obedecer à vontade de Deus. Agora, qual foi a ordem específica de Deus que o povo não obedeceu? Por que eles ficaram 70 anos especificamente? Daniel entendeu pelo quê? Pelos livros e especificamente de Jeremias, pela consequência do pecado que seriam de 70 anos, porque Deus tinha dado algo específico. Levíticos capítulo 27, por favor, irmãos, pode ver o capítulo 25, versículo de 2 a 7, alguém lê, por favor. É uma ordem específica. Deus é específico, irmão. Se Deus falou assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, por que então não vir à igreja? Acontece que nós estamos o quê? Acostumado a ver as pessoas nos dar as coisas mastigadas. Paulo diz o quê? Que quando nós éramos crianças, falávamos, pensávamos como criança. Hoje nós temos ali a Gabi com o seu neném e ela dá leitinho. Só que quando o camaradinha crescer, vai dar papinha. Quando ele crescer um pouquinho mais, vai comer tapioca. Não é? Vai estar de dente. Agora não, você vem para a igreja, vai passar a semana inteira só com a palavra do púlpito, sendo que Deus já deu um trabalho a partir de 1400 e pouco para entregar isso aqui na nossa mão, irmãos. Fala para mim, lê para mim, 25, 2 a 7. Qual foi a desobediência do povo por ir cativo? Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiam as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá 1 ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser consumido. Essa foi a ordem que Deus deu. Irmãos, para os israelitas, eles desobedeceram isso. Por isso que eles foram cativos. Nós recebemos a palavra do Senhor para a igreja crescer. Existe uma palavra específica que muitas das vezes, vamos dizer, os maiorais não obedecem. Jesus, quando ele fala da oliveira, ele fala da figueira. Da oliveira, Jesus ele traz um ensinamento muito específico, que está no Velho Testamento também. Jesus ele diz assim, que aquele que plantar uma oliveira, dos seus frutos não colha durante 3 anos. Os 3 primeiros anos era específico para ela. Por quê? Os próprios frutos daquela árvore servia de adubo para ela. Hoje na igreja em si, se você for olhar, o camarada já quer colher já logo no primeiro ano, no primeiro mês que a igreja foi estabelecida, ele já quer tirar alguma coisa dela, seja de parte espiritual, seja de palavra. Ele quer que os obreiros já estejam preparados 100%. Ele não quer trabalhar ali, ele não quer deixar a igreja crescer.
Então, se nós trazermos isso para o Novo Testamento, tudo tem um ensinamento. O cativeiro de Israel, ele tem um ensinamento para nós nos nossos dias, que se nós não obedecermos à vontade de Deus, você vai ficar no arrebatamento. Você vai ficar, não vai ter como. Na lição número 13, eu quero que os irmãos abram. Jerusalém é cercada e levada cativa. Depois a irmã Stephanie vai ler para mim lá Romanos. Amém? A destruição da cidade santa e do templo após a investigação dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônicos, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Lamentações 4, 1 a 6. Foi neste momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Agora eu pergunto, a igreja, ela não pode se comparar a esses dias também pelas coisas que nós estamos vivendo? Quantos dos irmãos sabem o que aconteceu há 4 semanas, um mês atrás, na cidade de Roma, uma coisa mais importante que aconteceu no âmbito da saúde? Os irmãos sabem o que aconteceu? Ninguém sabe? Então vai lá, a igreja de Maquinohara vai ser a primeira a saber, ou sei lá se algumas outras sabem. Em Roma, a igreja católica reuniu todos os ministros de governos do mundo da saúde para dar diretrizes a respeito do que fazer em relação à saúde mundial. Os irmãos não sabiam disso. Então, há indicativas de que Roma está por trás de tudo o que está acontecendo nos nossos dias. E isso nos indica, irmãos, que o anticristo já está por aí. Alguns indicam que o Papa está sendo usado e não sabe. Então, o que está acontecendo na Igreja Católica como governo já é algo que exige nova ordem, que é a nova ordem mundial. E a igreja, qual é o nível de preparação que a igreja está? Então aqui o cativeiro, nós podemos estar dizendo assim, que nós estamos na mesma situação de Israel. O cativeiro está chegando e nós estamos desatentos. Os profetas, os pastores, os ministros da igreja, a igreja está sendo alertada, mas o povo está sendo negligente com aquilo que Deus está falando. Josias recebeu a lei, Ezequias edificou o templo, mas nada disso pôde reter, quanto ao coração do povo está desalento à ordem de Deus. Veja bem, continuando, a matança e o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis. Os irmãos já leram o livro de Jeremias? Leiam. Cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam seus próprios filhos como comida. Agora veja bem, isso estava desprezível aos olhos humanos? Não, Manassés fazia isso, irmãos. Ele matou os seus filhos em sacrifícios. Eles já aprenderam isso que era do passado. Irmãos, vejam bem, eu não sei quanto que os irmãos conhecem da história, mas tudo isso eu trago como um aprendizado que eu leio da palavra de Deus e vou afinco. Por volta de 1300,
em Israel existiam sacerdotes que existem até hoje com o seguinte pensamento: se você pode orar a Deus, eu posso orar a Satanás. Esse era o tipo de idolatria que existia e existe em Israel até hoje. Nesses dias da Babilônia, nesses dias em que nós vemos na Bíblia que os babilônios, nós estamos olhando aqui superficialmente na nossa mente, mas os camaradas tinham na cabeça dele, como nós ensinamos de Cristo, eles tinham a liberdade de ensinar sobre Satanás, aquilo que muitas vezes nós nem ouvimos falar no púlpito mais, sobre Satanás, sobre demônio, as ações de Satanás, as ações dos demônios, que sumiu esses ensinamentos. Estou dizendo que tem que ter, mas sumiu isso. Nós nos tornamos meio que amigável, estamos até tirando a culpa dele. Quem somos nós para julgar? Satanás, né? Sendo que a palavra está dizendo que ele já está julgado. Então, são seitas satânicas que realmente, se você pode falar de Cristo, eu posso falar de Satanás. Era esse tipo: se você pode tomar a Santa Ceia, eu posso sacrificar uma galinha também a Satanás. Nessa época aqui que essas mulheres estavam comendo os seus filhos, tanto era pela fome, mas também era em sacrifício, para saber se haveria algum resultado. Agora continua a lição, a leitura. Até os sacerdotes perderam as esperanças, eles não tinham mais esperança. Sabe o que está acontecendo? A medicina tem afastado o próprio povo de Deus, porque o povo que está dentro da igreja acredita muito mais na medicina do que em Deus. Nesse período aqui, o sacerdote não tinha mais nem palavra de esperança para dar ao povo, porque eles mesmos estavam sem esperança. Até os sacerdotes perderam as esperanças, e as virgens ficavam assentadas sem forças à beira do caminho. As crianças morriam de sede e a fome ninguém podia mais saciar. Irmãos, você acha que Satanás ele vai usar o anticristo aí com ladainha? Não. Agora eu digo assim: você sabe como que se você ficar na tribulação você vai vencer? Se você conhecer a palavra de Deus, se você tiver a esperança, porque vai chegar um dia que vai estar igual esse povo aqui estava nesse dia do cativeiro aqui, para esses que ficaram, para os que foram também. A esperança profetizada, olha agora vem isso aqui, a mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e tamanho da sua fidelidade. Porque Deus é fiel, porque se ele destruísse o povo naqueles dias, não teríamos Cristo crucificado para nos salvar hoje. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. Moralmente, como que a igreja está? Espiritualmente, como que a igreja está? Para que nós possamos, que o evangelismo do lado de fora da igreja, que igreja sem evangelismo não tem perna, está andando de cadeira de roda. Essa é a realidade. A perna da igreja é o evangelismo. Não adianta nós falarmos que a igreja evangeliza se ela está na cadeira de roda. Se a moral da igreja estiver mal, a hora que nós sairmos do lado de fora, todos que nos olharem, eles vão nos julgar. Então nós precisamos fazer um balanço, colocar tudo na balança. É para isso que essas 3 lições, nós já fizemos um resumo dessas 3 lições. Como foi a vida de Ezequias? Como foi a vida de Josias? Por que eles foram para o cativeiro? Amém?